Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Então Deus ali, ele fala para o povo não retornar, né? Não retornar por aquele caminho. Que ele não deveria também tomar para si mulheres e nem desviar o seu coração. Um rei, Deus queria estabelecer ali um rei segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Então aqui a gente vê que esse é um dos pontos aqui mais marcantes aqui deste capítulo, né? Porque ele fala da instituição de um rei sobre Israel. E Moisés ali fala que o povo deseja ter um rei, como as outras nações, né? Muitas nações ali ao redor tinham rei. E Deus estabelece ali, né? Deus fala do comportamento do rei, as diretrizes para a escolha de um rei, que ele devia ser o escolhido por Deus, que não deveria acumular riquezas, que não deveria ter mulheres em excesso, que ele deveria meditar na lei de Deus, né? Todos os dias da sua vida. E deveria também liderar o povo com justiça e com integridade. Então Moisés ali profetiza, né, sobre esse futuro rei, sobre essa futura nomeação desse rei, né? E o povo continuava ali pedindo um rei. Então ele estabeleceu ali condições para que esse rei fosse um rei segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui que o rei também, ele deveria ser humilde, ser obediente à lei de Deus, para que ele e os descendentes deles, né, pudessem desfrutar longa vida e sucesso. Agora nós vemos também quem é nosso rei, né? Quem é esse rei? Esse rei aí que eles estavam pedindo era um rei segundo, né, o coração de Deus. Mas nós vemos que o único rei, né, que veio foi o nosso rei Jesus. Esse rei que não tinha, né, que tinha todos esses requisitos aí. Justiça, humildade, né? Nosso rei Jesus. Esse sim era um rei, é o rei, né? É o nosso rei. Então Moisés ali profetizou esse rei, que esse rei ele deveria ser humilde, que ele deveria ser justo, um rei justo. Nós vemos que nossa vida cotidiana, nós temos que também buscar nosso rei, né? Jesus, ele ensinou sobre isso. Jesus, ele ensinou sobre a importância da justiça e, e da aplicação também correta da lei, né? Mas ele pediu o quê? Misericórdia, amor ao próximo. Ele é o justo juiz, né? Só ele administra a justiça em nossas vidas. Então, Jesus, ele ensinou que a gente deve adorar a Deus também em espírito e em verdade, né? Que a gente não pode se limitar. A nossa adoração ela não deve ser limitada, mas a gente deve buscar a Deus de coração puro e ter um relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E Jesus aqui, como o nosso rei, ele foi o cumprimento, né? O cumprimento foi em Cristo. Ele veio para nos dar o livre acesso a Deus. Então Jesus é o nosso rei. E nós vemos aqui que esse capítulo 17 aqui, ele também nos desafia, né, a buscar em nossas vidas justiça, honrar a Deus, né, adoração ao nosso Deus, que é o mais importante. Porque Deus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento puro, genuíno com Ele. Um relacionamento de pai, né? Pai para filho.
que possamos a cada dia buscar essa adoração, buscar esse relacionamento com Deus, ter essa adoração somente a Ele, não colocarmos as nossas vidas baseadas em idolatria, né? Porque às vezes nós estamos idolatrando um filho, às vezes nós estamos idolatrando um mentor, às vezes nós estamos idolatrando outras coisas, até mesmo uma profissão, até mesmo um curso. Colocamos isso em prioridade na nossa vida, sendo que a nossa prioridade tem que ser Deus, né? Deus, ele é a nossa adoração. Nosso compromisso é que ele quer amar, o primeiro mandamento dele é que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, que possamos aplicar, né, esses princípios nos nossos corações, que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, que nós possamos refletir o caráter dele ao nosso redor aqui, e que ele nos capacite também através do Espírito Santo para a gente viver vidas que glorifiquem, né, a ele. Então nós temos que adorar o nosso Deus em tudo, colocar a adoração em primeiro lugar. Moisés instruiu aquele povo lá para ter, né, essa adoração. Enfatizou ali, rejeitou a idolatria. Ele falou que Israel deveria adorar exclusivamente a Deus e não se voltar para ídolos. Então, para nós cristãos, isso significa manter o quê? Manter um coração puro, manter um coração livre da idolatria, reconhecer que Deus, ele deve ocupar, em primeiro lugar, nossas vidas. E Moisés ali também, ele preveu, né, que o povo exigiria um rei. Então, ele falou ali das diretrizes, né, para esse rei ser escolhido, que ele deveria ser obediente à lei de Deus. Isso nos lembra, né, a importância da gente reconhecer Jesus, né, como nosso rei, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Ele é o Rei dos Reis, né? E nós devemos nos submeter a nossa vida, a nossa obediência, a nossa adoração somente a Ele. E Jesus, ele veio como um rei prometido. No Novo Testamento, lá em Mateus 7, fala que Jesus, ele é o rei prometido de Israel, que ele veio para cumprir todas as profecias messiânicas, né? Ele veio para estabelecer o seu reino aqui entre nós, entre os cristãos. Paulo também, os apóstolos, instruíram ali sobre a necessidade de líderes na igreja que sejam justos, né? E que liderem com sabedoria. Então, esse capítulo aqui fala muito sobre isso, né? Também, sobre o papel também do sacerdócio, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele intercede por nós diante de Deus, né? Ontem mesmo até o pastor falou. Jesus está à direita do Pai, né? Então, ele intercede por nós. Então, todos nós cristãos somos chamados a viver, a ser um reino de sacerdotes, né? Nós refletimos Jesus e nós também refletimos o chamado sacerdotal, que é mencionado aqui em Deuteronômio. Então, esse capítulo 17, ele não apenas, né, estabelece princípios para a igreja, para a liderança, fala de justiça, de adoração em Israel, mas ele também contém princípios que podem ser aplicados na nossa vida hoje, né? E esses princípios, né, se encontram o quê? No Novo Testamento, através de Jesus Cristo, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso exemplo perfeito, né, de justiça, de liderança e adoração a Deus. E nós temos que seguir o exemplo dele, seguir os ensinamentos dele. Nós podemos viver de acordo, né, com os nossos, com padrões estabelecidos por Deus. E nós
podemos viver uma vida de santidade, de adoração, viver uma vida, amar com o amor de Jesus, né? Que é até um slogan aqui do povo do radical, que um grupo de radicais que tem aqui um grupo. Ele tem um slogan, amar com o amor de Jesus. Então nós podemos amar com o amor de Jesus. É só realmente a gente aplicar o que estamos estudando, né? Estudar a Bíblia e aplicar em nossas vidas. Declarar em nossas vidas que nós somos filhos amados de Jesus, que Jesus é o nosso Rei. Ele é o nosso exemplo perfeito, né? E que nós podemos também pedir a Deus para ter o caráter de Cristo, para ter o coração dele, né? Para amar como ele. Que se nós devemos imitar uma pessoa, é Jesus. Que possamos a cada dia entender que nós estudamos a Bíblia todos os dias, para que a gente possa declarar e que possamos aplicar em nossas vidas. Não somente ler por ler, né? Não somente ler a Bíblia e obter esse conhecimento. Não, a gente não lê a Bíblia por conhecimento. Nós lemos a Bíblia porque nós queremos aprender e que nós queremos aplicar em nossas vidas. Todos os dias queremos entender, né? Entender o que tem na Bíblia, entender a palavra e podemos aplicar em nossas vidas. Para que Cristo, né? Que nós sermos o exemplo, esse exemplo de Cristo aqui, sermos como Cristo. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Irmã Cleide, quer fazer alguma? Se alguém quiser comentar algum versículo. Amém. A palavra do Senhor é maravilhosa. Só o que eu vi aqui de interessante é que na versão grega da Bíblia interpreta algumas palavras do versículo 18 como se o rei tivesse que levar uma cópia só de Deuteronômio. Uhum. E no original fala que era uma cópia da palavra toda. Tipo, não somente desse livro, mas toda ela. E algo que me chamou atenção também é assim, ó, que fala aqui: não podemos sequer pensar em partilhar a nossa veneração a Deus com temores que porventura nos aconteçam, pois assim estaríamos faltando com a nossa devoção total e irrestrita a Deus, apenas a Deus. Agir de maneira diferente é contrário à vontade de Deus, mas é uma prova de falta de fé e deslealdade contra aquele que governa e cuida pessoalmente do destino do seu povo. Achei muito interessante isso aqui, falando a respeito de idolatria. É verdade. Esse 18 fala: quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si em um rolo uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses estatutos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie dos mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Esse versículo, ele tem também, né, em outro livro lá, falando que a gente não deve nos desviar, né, nem para a direita nem para a esquerda. Que esses mandamentos, eles têm que ser colocados como, tipo, um outdoor, né, para que a gente possa ler todos os dias, para que a gente possa estar buscando. Mas é justamente isso, né? A palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, né? Ela tem que ser aplicada ali no nosso coração e que a gente possa realmente buscar declarar, né? Declarar, como você fala mesmo, né? Declarar a palavra de Deus. Então é muito interessante mesmo. Mais alguém quer comentar para a gente orar?
Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui nessa. Tem mais alguma coisa aqui sobre o capítulo 17, peraí. Aqui, ó. Na Bíblia, aqui nessa Bíblia minha aqui, eu gosto porque ela tem umas aplicações muito boas. Fala aqui que em Deuteronômio 17, Deus estava dizendo ao seu povo que se um dos seus líderes agisse com presunção, que ele deveria ser morto, né? Como foi? Isto porque os líderes, com seus atos, transmitem a ideia de que tudo que fazem é aceitável a todos. Mas Deus está nos dizendo: não permitirei que um líder presunçoso continue com seu comportamento errado. Porque se eu fizer isso, todos irão pensar que está tudo bem e agirem do mesmo modo. Então é exatamente por isso que precisamos manter as atitudes corretas em nosso coração se quisermos que Deus continue a nos usar. A liderança traz consigo uma grande responsabilidade. O ministério é mais do que apenas se colocar na frente das pessoas e exercer os dons espirituais. Precisamos viver nossa vida com integridade quando estamos por trás dos holofotes, e isso envolve viver sem presunção. Significa que fazemos o que é certo quando ninguém pode nos ver além de Deus. Então, por que é tão importante ficarmos atentos a essa presunção? Porque a presunção ela gera desrespeito e uma atitude rebelde para com a autoridade. Então, as pessoas presunçosas acham que não precisam ouvir aqueles que foram colocados em autoridade sobre elas. Então, em geral, são excessivamente confiantes na sua arrogância e ousadas de uma forma que não é razoável. Então, as pessoas presunçosas, elas falam quando deveriam ficar caladas. Tentam ditar uma direção para aqueles de quem deveriam estar recebendo conselhos. Então, dão ordens quando deveriam estar recebendo ordens. Fazem coisas sem pedir permissão. Elas supõem as coisas em vez de perguntar. Acham que podem fazer escolhas erradas e obter resultados certos, o que nunca funciona, porque isto vai contra os princípios de Deus. Então, Deus não quer que sejamos presunçosos, Ele quer que sejamos humildes, a fim de que outras pessoas podem vir a conhecê-lo e a honrá-lo através do nosso modo de vida. Tá vendo aí que nós somos testemunhas vivas, né? Nós somos cartas abertas, nós temos um nuvem de testemunhas ao nosso redor, né? Vendo as nossas ações, vendo as nossas atitudes, é no trabalho, na igreja, na fila do banco, em todos os lugares nós estamos sendo observados. E Deus, ele espera que nós sejamos, né? Que nós demonstramos, através do nosso modo de vida, como a gente pode ser humilde, como a gente... Pode falar, Silvânia. Não pode concluir, amada. Oi? Pode concluir seu pensamento. Em seguida, eu faço um comentário. Muito boa a sua palavra. Tá. Não entendi. Tá meio... Ah, tá baixo? Tá. Não, que eu falei assim, que você poderia concluir a sua palavra, porque está muito boa. Eu só queria fazer um outro comentário em cima dessa leitura que você fez, a respeito da presunção, né? A respeito da orientação de Deus, que Deus deixou escrito, a respeito das ordenanças para os reis, para o seu povo, né? E uma palavra-chave que você falou aí é a humildade. A liderança, quando ela pede a humildade, ela passa do Senhor. Porque a humildade, ela faz com que você seja também obediente, você tenha amor ao próximo. Se você pede isso, não vale mais nada. Se você pede o amor, você vê Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E ele não teve a presunção de ser Deus. Como forma humana aqui na Terra, ele foi obediente o tempo todo e humilhou-se o tempo todo, né? Então, Jesus foi tentado como Adão, de querer ser Deus, de querer ter todas as tentações, mas Jesus não, Jesus escolheu ser Deus, escolheu ser obediente, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele foi obediente, ele não usou da presunção de querer ser igual a Deus,
As mesmas armas que muitas vezes, as mesmas armas que Satanás usou com Adão, ele usou com Jesus e usa com nós o tempo todo, conosco o tempo todo. E muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de liberar alguma coisa, aí usa-se dessa presunção de achar que é melhor do que os outros, né? De não querer Sim, ouvir. verdade. Então essa presunção, ela é um grande problema mesmo, né? Ela vem o quê? De um coração errado. Como nos é dito ali, tem em 2 Pedro também 2,10, que fala daqueles que seguem os desejos impuros da carne, né? Eles desprezam a autoridade, eles são insolentes, são arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Está em 2 Pedro lá 2,10. Então fala que a presunção é realmente um grande problema. E nós temos realmente que sermos humildes, né? Como você falou, a palavra-chave é ser humilde, né? E que a gente possa realmente vir a conhecer a Deus, né? Honrar Ele com o nosso viver, com o nosso modo de vida e buscarmos realmente adorar a Deus em espírito e em verdade e aplicar a palavra dele em nossas vidas. Amém? Queria que o irmão Antônio orasse aí pra gente finalizar. Pode estar orando, irmão? Bom dia, amadas. Posso sim. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Obrigado ao Deus. Pai por mais uma manhã. Obrigado ao Pai por mais uma semana que passamos na Tua presença, onde Glória. podemos, ó Senhor, todas as manhãs meditar na Tua palavra, ó Pai. Obrigado ao Pai por tantos ensinamentos, ó Pai querido. Obrigado ao Pai porque o Senhor usa cada pessoa conforme a Tua soberana vontade, ó Pai amado. Pai, não nos deixe nos enveredarmos na nossa própria soberba, ó Pai, achando que sabemos muito, Pai. Não nos deixe, Senhor. Como visto, ó Pai, ajuda-nos a sermos humildes e total e completamente dependentes do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos ensina que só no Senhor devemos colocar a nossa esperança, a nossa fé, Amém, Pai. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por Glória a isso, Pai. Deus. Ajuda-nos a estarmos sempre firmados e fundamentados em Ti. Sim, Pai, Deus. nós queremos, mais uma vez, Senhor, Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor, e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque apesar de não merecermos, o Senhor é fiel. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor é fiel, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a entendermos, a compreendermos e a vivermos a Tua palavra, de forma que o Teu Santo Espírito se alegre, Senhor. E Pai, dá-nos um final de semana na Tua presença, Senhor. Que possamos passar com os nossos, evidenciando e testemunhando fielmente, através não apenas de palavra, mas de atos, a fé que temos em Ti, Senhor, a Tua palavra em nós. Mais uma vez queremos Te agradecer pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado também pela Tua correção sempre que necessário, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua palavra diz que quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a Tua glória. Glória devida ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor conhece o desejo de cada coração, ó Pai. O Senhor conhece
aquilo que passa em cada mente. Tua palavra diz que antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece todinha. Que o Senhor possa, ó Pai, naquilo que o Senhor for servido, responder favoravelmente, ó Pai, a cada anseio de cada coração aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que aquelas pessoas, ó Pai, que temos colocado diante do Senhor em oração, que o Senhor continue abençoando, Pai, para honra e glória exclusiva do Teu nome, Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor. Cada um nas suas tarefas, diariamente naquilo que precisamos fazer, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, estar conosco. Não nos deixe, ó Pai, dar um passo, ó Pai, enveredarmos por caminho que não seja bom para nós, ó Pai. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que é bom, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, estar nos orientando sempre, ó Pai. E, Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração hoje sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom Que o Espírito dia. Santo nos capacite, né? Em A nome de gente Jesus. viver essa vida que glorifica o Senhor em todo o tempo. Que possamos honrar Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Bom dia para vocês. Deus abençoe. E até segunda. Amém, em nome de Jesus. Até segunda. Ótimo final de semana. Vocês também. Tchau. Bom dia, querido. Deus abençoe.